Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Onze horas e 6 minutos. É a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, o programa Contraponto da Cultura, sexta-feira, repito. Deixa-me ver aqui. É advogado, Cássio Lobato é advogado, pós-graduado, empresário do ramo imobiliário, iguaçuense, 52 anos de idade, casado há 25 anos, é cristão, pai de 2 filhos, sua família chegou em Foz do Iguaçu em 1950, tornando-se uma das pioneiras. Conclusão do curso de Direito na Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu, Unifoz, pós-graduado em Processo Civil pela Faculdade de Direito de Curitiba, cursou durante 6 meses na Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, curso de Direito de Família e Direito de Sucessões, ministrado pela Escola de Advocacia OAB Paraná. Cássio Lobato é candidato a prefeito por Foz do Iguaçu nas eleições que acontecerão agora no dia 15. As eleições estão acontecendo, a votação é agora dia 15 pelo Partido Patriota, em coligação, o seu vice é do PV. 11 horas e 7 minutos. Cássio, bom dia, obrigado pela tua presença aqui na Rádio Cultura. Possivelmente a penúltima vez que nós teremos oportunidade de conversar contigo antes do dia da eleição, porque teremos o nosso debate no dia 12. Então, agradeço a tua presença aqui. Bom dia. E como é que vai a campanha, Cássio? Bom dia, Antonelson. Bom dia a todos os presentes aqui, aos ouvintes da rádio. Estamos seguindo, né? Faltam 16 dias para a eleição. Não é fácil, a gente tem uma campanha com pouca estrutura, né? Pouco tempo de televisão, mas estamos, como dizem, né, gastando só de sapato e saliva bastante. 11 e 8, Nélio, você começa a fazer a rodada de perguntas. Pois não, candidato, eu vou fazer essa introdução. Eu conheço relativamente bem você, tua família, de longo tempo. Conheço um pouco da tua postura enquanto pessoa. Mas, enquanto candidato, tanto na campanha que você fez para deputado na campanha anterior, quanto nessa, adotou uma postura extremamente agressiva de denúncia, de vídeos de denúncia nas mídias sociais. A estratégia está dando certo? Olha, para 2000... E só para dizer, ela para mim não coaduna muito com a tua postura pessoal. Não, ela tem, de certa forma, assim, é a indignação do cidadão com determinados assuntos, né? Por exemplo, a eleição de 2018, anunciaram lá duplicação das cataratas, né? Aí foi feito festa, foi feito reuniões, mais um anúncio, né? E não, eu fui lá e eu fiz um vídeo indignado, né, e fiz as minhas críticas às pessoas que estavam anunciando novamente a duplicação. E realmente isso não é nada combinado, realmente é do meu jeito mesmo, naquele momento, é uma indignação de um cidadão que está falando ali. Se deu certo ou não deu, eu não sei exatamente, ganhar eu não ganhei, né, em 2018, mas que consegui me comunicar com muita gente, muitos me chamaram, né, na rede social. Então é uma forma de se comunicar, não é aqui um produto, né, não estou aqui fazendo, e até alguns da minha campanha, Cássio, você é muito nervoso, você, né, até mesmo no debate, né, a gente, por inexperiência e tudo mais, mas estamos moldando devagarinho, eu tenho certeza que vai sendo corrigido no longo da caminhada. 11 horas e 10 minutos com 30 segundos, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo, Rede Costa Oeste de Rádio. O entrevistado do dia é Cássio Lobato. A semana que vem, então essa semana nós completamos o número de 5 entrevistas, né?
Nas próximas semanas, nós completaremos, então, as outras 4 entrevistas e candidaturas, e aí nós damos oportunidade para os 9 candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu. Lembrando que na segunda-feira é feriado para todo mundo, e nós recomeçamos o contraponto, então, na terça-feira. Dante, é você. Candidato, uma das suas propostas é um auxílio durante a pandemia para o iguaçuense que está desempregado, que está com dificuldade, né? Uma espécie de auxílio emergencial de Foz do Iguaçu. Candidato, qual que é a legalidade do município conseguir dar esse benefício para a população, e se isso não exoneraria muito os cofres públicos? O senhor já fez essa conta de onde esse dinheiro viria e que impacto teria? Sim, existe uma legalidade já prevista, né? Inclusive, Santa Helena paga o auxílio emergencial, R$700 por pessoa, já paga o auxílio. Aprovou uma, e aqui tem que ser feito igual, aprova uma lei na Câmara. Lá em Santa Helena eles tiveram cuidado de ter uma anuência do Ministério Público, né? E estão pagando o auxílio emergencial. Nós vamos fazer assim, aqui da mesma maneira. De que maneira? Vamos fazer, num primeiro momento, um enxugamento da máquina pública, tá? Um grande enxugamento. E, num segundo momento, usar os 100 milhões dos ROIs que tem o ano que vem para pagar essa questão que eu chamo desse programa de assistência social, num primeiro momento, em janeiro, fevereiro. Tá? Então, é auxílio emergencial, isenção de IPTU e bolsa estágio. São esses 3 itens, de primeiro momento, que eu vou fazer a partir de janeiro. Porque nós não temos outra saída. A Prefeitura de Foz arrecadou, nos últimos 15 anos, 15 bilhões e meio de reais. Tá quase 1 bilhão por ano. Eu acho que são 60 mil pessoas. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de amor ao próximo e devolver um pouco desse dinheiro dos impostos arrecadados para o povo. Como é que essas pessoas vão viver a partir de janeiro? Mais de 60 mil pessoas. Né? Para onde elas vão migrar? Qual seria o valor desse auxílio? Nós estamos estipulando algo em torno de R$600. Algo em torno de R$600 por pessoa, que estão no cadastro já da Caixa Econômica. Eu não sou bom em matemática, Cássio, sim, mas se você diz assim, são 60 mil pessoas, R$600, eu estou correto, que são em torno de 36 milhões ou 3 milhões e 600? Vamos ver aqui. Essa pergunta que eu faço, se você lhe disser assim... 36 milhões. 36 milhões. Então, mês. Você pega 3 meses, dá 100 milhões. Praticamente 100 milhões. Seria uma conta aproximada, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Candidato, quanto a IPTU, existe uma lei que obriga os prefeitos a cobrar o IPTU, podendo ser penalizado pessoalmente, se não for a cobrança. Desde que você tenha uma outra fonte que possa cobrir essa... E nós temos uma outra fonte que é os royalties. Olha, o que me chama a atenção, interessante, a lei dos royalties nunca foi aplicada na sua história. Os royalties servem para compensação da área alagada e desenvolvimento da cidade. Nunca foi aplicada. Esses royalties nós vamos inovar, vamos abrir uma conta separado e a Itaipu vai depositar nesta conta. Essa conta é o chamado fundo, que eu estou chamando, Fundo de Desenvolvimento para a cidade de Foz do Iguaçu. Chega, os royalties caem na vala comum, vai para pagar salário, gratificações, penduricalhos, e entre outras coisas na despesa da prefeitura. Então, nós vamos usar os royalties para desenvolver a cidade, Dante, entende? Isso acho que é extremamente importante, a gente dar essa guinada para Foz poder avançar. Mas você não comprometeria os royalties com bolsa emergencial e isenção de IPTU? Não existe não, de forma alguma. Veja bem, nós estamos criando um fundo emergencial para pagar, num primeiro momento, que não é para o resto da vida, tá? Num primeiro momento, esses 3 itens, tá? Então, por 6 meses, talvez a gente vai usar isso. É óbvio que eu falei aqui, nós vamos enxugar a máquina. Eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Tem uma ponte, tem
Mas a pandemia vai continuar. Janeiro, fevereiro, março, abril. As pessoas, como é que vão fazer? 60 mil pessoas de braços cruzados esperando viver do quê em Foz do Iguaçu? Né? Então, isso que nós estamos pensando. 11h15. Caleb, bom dia a você. Bom dia, doutor Nelson e os ouvintes da Rádio Cultura, candidato. Bom, além do auxílio emergencial, e como o senhor coloca, são 60 mil pessoas que estão esperando aí, Foz do Iguaçu depende especificamente, principalmente do turismo, e até no início do programa, o doutor Nelson falando da questão da Europa, que viu uma segunda onda da Covid, isso vai fazer com que o turismo de Foz do Iguaçu demore a se recuperar, não vai se recuperar a partir do ano que vem. Essas pessoas que estão precisando do auxílio emergencial, supõe-se que elas estão desempregadas. Então, elas, até porque o auxílio o senhor propõe por 3 meses. E depois, o que pode ser feito já a partir de janeiro para que essas pessoas, além do auxílio, já tenham uma opção de emprego também na sequência? Nós, assim, é difícil, né, você fazer a proposta do emprego, né, imediatamente. É que nem tem candidato que diz que vai construir escola, CMEs. Isso demora 1 ano para acontecer. Então, não é factível, né, imediatamente. Né? Nós vamos, para e passo, com essa proposta do auxílio emergencial, do auxílio IPTU, da isenção do IPTU. Porque, veja bem, deixar uma coisa bem clara, a isenção do IPTU é um dinheiro que vai ficar no bolso do cidadão. E esse dinheiro ele vai poder usar. Ele vai circular na cidade, no comércio. Entende? É uma forma de fazer circular dinheiro no comércio. O que está melhorando a economia, o que equilibrou, em tese, um pouco a economia do Brasil, foi o auxílio emergencial. Porque se não tivesse todos esses bilhões circulando no Brasil, como é que saiu o comércio? Então, é pouquinho, mas ajudou. Entende? Então, nosso número seria muito maior, a queda seria muito maior. Mas aqui em Foz, nós temos um projeto no meu programa chamado Indústria Transformadora, Caleb. A indústria transformadora, ela é nada mais, nada menos do que pegar todos os produtos que por aqui passam. São 400 caminhões diários que saem aqui do Paraguai, da Argentina, passam pelo Porto Seco e vão para o Brasil adentro. Azeitona, milho, trigo, algodão, alho, entre outras coisas. Vamos beneficiar esses produtos aqui. E aí a ideia é de ter o Fundo de Desenvolvimento, Emprego, Renda e Assistência Social, com o dinheiro dos royalties. Fazendo juntamente com doutor Nelson, juntamente com uma antecipação dos royalties. Estou colocando isso aqui, falei no debate. A antecipação dos royalties é extremamente legalmente prevista. Jaime Lerner fez isso para a cidade industrial, fez isso para tapar o buraco da fundação da Previdência Estadual dos servidores. O Crivella agora, semana passada, retrasada, pediu para o governo federal a antecipação dos royalties do petróleo, né? E os royalties são nossos. Se tiver projeto, é só apresentar, aprovar na Câmara, apresentar para Itaipu e pedir antecipação. Então, a antecipação dos royalties, ela vai servir para tudo isso que eu estou falando. Ele vai servir para auxílio emergencial, IPTU, bolsa estágio e a questão da indústria transformadora. Nós vamos incentivar as indústrias, pequenas, médias e grandes indústrias que queiram se instalar em Foz do Iguaçu. Passo a azeitona por Foz. Vamos incentivar talvez uma pequena, uma média indústria. Vamos beneficiar essa azeitona, industrializar aqui em Foz. A azeitona vai a São Paulo e volta e nós compramos no mercado. Azeite de oliva, vai e volta. Vamos fazer aqui, por que não? Algodão, por que não? Farinha de milho, farinha de trigo. Né? O alho passa por Foz do Iguaçu, a granel, ele vai a Goiás, beneficiar lá e volta ao mercado, comprar aqui. Nós estamos perdendo uma grande chance. Há muitos e muitos anos está sendo deixado de lado essa situação e isso pode gerar aí inúmeros empregos para Foz do Iguaçu. Não é da noite para o dia, mas o formato nós vamos colocar imediatamente, né? Num primeiro momento, conversando com esse pessoal que está ali no Distrito Industrial, passando por dificuldade, tentando resolver juridicamente
o problema deles e já na sequência semear esse projeto para trazer essas indústrias com a ajuda do Fundo de Desenvolvimento. Veja bem, nós temos as 10 maiores cooperativas do Brasil, 5 estão instaladas aqui na região oeste. Não tem cabimento, de todo esse período, Foz do Iguaçu não conseguiu captar nenhuma. Nenhuma. Então nós ficamos de costa para a região oeste, que está pujante, eles vão sair muito mais rápido da crise. Estamos de costas para o Paraguai, também pujante, porque aproveitou os royalties, fez maquila, fez infraestrutura, entre outras coisas. Estamos no meio do caminho, não sabemos para onde ir. Então, nós temos que aproveitar e olhar o exemplo dos outros e trazer para Foz do Iguaçu. Agora são 11 horas e 21 minutos, com 40 segundos. É a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, entrevistando Cássio Lobato, candidato a prefeito na coligação em Direita a Foz, partidos Patriota e PV. Cássio, também indo mais ou menos na carona da pergunta do Caleb, daquilo que você tem comentado na sua campanha e também, como disse Jaldantes também, você tem batido numa questão de honradez, de corrupção, de desmando, de falta de, digamos assim, de ser mais esclarecido ao povo aquilo que se gasta com o dinheiro municipal. Onde que é o nó maior que você enxerga nisso, que eu vejo? Aliás, não é só você, mas eu vejo que você se debate em cima mais de números, até que os demais candidatos, né? Vejo que você talvez julgou que era mais necessário trazer o número e apresentar essas questões. Como é que está a administração do município nesse sentido? Olha, eu julgo que está de uma forma bem preocupante, né? Você veja que na questão da transparência, no portal da transparência, dos 399 municípios de Foz, Foz está em número 318, né, indo lá para as últimas posições. Não existe transparência alguma nos atos da Prefeitura Municipal. É uma vergonha. Né? Então, se não tem transparência, algo há, como dizia o Brizola, algo há, né, de errado, né, que não querem mostrar, que não querem deixar à disposição do povo. É muito, muito interessante a situação. O prefeito tem dito que pegou a cidade quebrada. Peguei a cidade quebrada com milhões e milhões de dívidas, né? Mas é interessante porque agora ele fez uma coligação com o pessoal que quebrou a cidade. O pessoal da Pecúlio, o pessoal da Sucuri, colocou o vice da Sucuri, foi preso, né? Está com o vice dele, foi expulso da Polícia Federal. Então, recentemente nós tivemos duas operações na prefeitura, que estão investigando atos de corrupção da prefeitura. Então, a pergunta que não quer calar, por que essa gana, né, de estar vinculado numa coligação que Unidos do Cadeão, digamos assim, né? Porque não tem cabimento, não tem ideologia, não tem bom senso nessa coligação. Não tem bom senso se aliar às pessoas com que ele mesmo criticou no passado. Né? Pessoal da Pecúlio, pessoal da Sucuri, e agora ele sendo investigado, a administração sendo investigada. Recentemente, 2 operações. Então, eu acho que é um desespero para se manter no poder. O prefeito municipal está há 20 anos no poder, quer mais 4 anos. Ele e a esposa dele já faturaram só de salário quase 7 milhões de reais. E agora o filho está na prefeitura também. Então, eu acho extremamente preocupante essa... Como assim o filho na prefeitura? O filho é contratado de uma empresa que tem contrato... Tem uma empresa que tem um contrato com a prefeitura na área de saúde, o filho é médico, e o filho foi contratado. Fizeram uma triangulação e o filho entrou no hospital municipal. Então, são essas coisas que deixam a população indignada.
11h25, Nélio, é você. Você disse, candidato, da questão de trazer para Foz do Iguaçu e para gerar emprego a questão de indústrias transformadoras. Quais seriam especificamente as alternativas para atrair a instalação dessas indústrias em Foz do Iguaçu? Não, o fundo emergencial, com antecipação dos royalties, você que tem um fundo, cria-se um grande guarda-chuva na cidade. Esse fundo não necessariamente é só para a indústria. Por exemplo, se eu tiver um problema na área de saúde, né? Se eu tiver um problema na área da ciência social, né? Por exemplo, a questão do auxílio emergencial e do IPTU, é necessário esse fundo cobrir digamos assim, esse furo de caixa que, em tese, a prefeitura teria, tá? Para não cair na responsabilidade fiscal. E a prefeitura poderia fazer também a isenção de tributos por um período, né? E o fundo serviria também para cobrir isso. Então, ali você pode, tanto desde o terreno até a isenção por um determinado período, para auxiliar essas indústrias que queiram se instalar em Foz. Eu tenho certeza, não preciso nem sair de Foz, eu tenho certeza que muitos empresários em Foz mesmo teriam interesse em fazer, né? E a ideia é trazer também, talvez, um grande frigorífico para cá, uma grande cooperativa, né? Que tenha um milho, trigo, e beneficiar isso e mandar para fora. Agora, 11h27, antes do intervalo, é você, Dante. Ok, candidato, qual a sua ideia sobre a saúde em Foz do Iguaçu? Lembrando que o ano que vem continuaremos no meio dessa pandemia, né? A estrutura montada para atendimento à Covid e os demais atendimentos, como o senhor deve trabalhar? Eu acho que o prefeito foi um fracasso total na questão da administração da crise da saúde da Covid. Ele fez um lockdown na cidade e também fez um lockdown no hospital municipal. Eu não faria isso. Ele errou forte, quase quebrou a cidade, muitas empresas fechadas, mais de 12 mil desempregados só nesse período. E quando eu falo lockdown no hospital, é que ele, de certa forma, dificultou, né, e acabou proibindo que outras patologias, outras doenças fossem atendidas no hospital municipal. Eu faria diferente. Eu faria um acordo com Costa Cavalcante, que tem dinheiro, tem competência. Na frente do Hospital Costa Cavalcante, lá direito ali, tem um enorme terreno. Faria ele um hospital de campanha, concentraria tudo lá. Deixava o hospital trabalhando normalmente, com todas as situações necessárias, cirurgias que estavam marcadas, faria, né? E deixava o hospital Costa Cavalcante atendendo a Covid. Mas sabe como é que é, né? Dinheiro, é contrato envolvido, são os interesses escusos que a gente não sabe o que está acontecendo, e quis pegar a todo custo para administrar e tocar a Covid. Então, é uma pena que se chegou nesse ponto. Na questão da saúde, no meu plano de governo, ele está determinado que nós vamos transformar aquilo ali no hospital universitário, Dante. São quase 80 milhões por ano. Vamos fazer um comodato, entrega aquilo ali para o governo federal, um hospital universitário, junto com o Costa, com a Unila. Tem aqui os estudantes de medicina, aqui de Foz, né? Acho que são duas, salvo engano, a UDC e a Unila, com curso de medicina. Só a Unila, a UDC não tem. O UDC é só o curso de ensino mesmo, né? Tem odontologia, né? Odontologia. Mas só a Unila já bastaria, e eles tocam o hospital, e esse dinheiro fica na mão do município, 80 milhões ano, e nós vamos investir fortemente na atenção básica. Foi um grande erro nas administrações passadas fazer atenção me foge o nome agora, mas migrar para voltar a atender a atenção. Sair da atenção básica, talvez eu te colabore contigo, né? Justamente. E atender os postinhos de saúde e as UPAs para resolver e atender efetivamente o povo com carinho. Ok, são 11h30. Nós estamos entrevistando o Cássio Lobato, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu.
Agora são 11 horas e 37 minutos. Também em off aqui, as câmeras ficam ligadas, ô Caleb? Não ficam? Ainda bem. Porque senão aqui em off a gente continua discutindo as questões aqui. O entrevistado de hoje no Contraponto da Cultura, a Voz do Povo, Rede Costa Oeste de Rádio, final de semana, sexta-feira, é o candidato Cássio Lobato da coligação Em Direita Foz, Patriota IPV. Ô Cássio, levando em conta o que você disse para nós aqui hoje, nem pegando toda a tua campanha que a gente acompanha a miúde de perto, como as demais campanhas a gente está acompanhando. Nós temos e aí eu pergunto em decorrência da tua formação acadêmica e o advogado que eu reconheço em você de qualidade. Nós temos uma questão nesse momento que é excepcional, né? Que é o estado de calamidade, né, do decreto presidencial, o que permite flexibilizar uma série de situações, passando, não digo ao largo, mas não tendo, digamos assim, a canga, entre aspas, da lei de responsabilidade fiscal. Sim. Ela termina no dia 31. Nessas questões todas que você tem colocado aqui, você é advogado e sabe disso, que muitas vezes para a gente pegar um alvará que o juiz concedeu, que se trata de pensão alimentícia, muitas vezes você fica lá 15 dias na fila, né? E tem que ir para a fila. Então, às vezes, tem todas essas agrúrias da filigrana jurídica, do aspecto legal, o procurador diz que não dá, o outro diz que dá. Como é que você imagina? Porque você mais ou menos está falando aquilo que eu imagino, antecipação de receita, algumas coisas assim, e a lei de responsabilidade fiscal, ou eu estou totalmente errado? Eu não, realmente, se eu me permita, eu acabei me confundindo na questão. Não, porque você tá anunciando que, sendo prefeito, você vai de pronto já ter uma série de medidas e tal, que lhe permitiriam, pelo que eu estou vendo, por conta do decreto presidencial, calamidade pública. Certo. Mas daqui a pouco você tem a lei de responsabilidade fiscal a partir do dia 1º de janeiro. É que acabando, o senhor está dando entender, deu a pergunta no sentido que dezembro acaba o decreto, né? E não teria eu mais esse guarda-chuva para poder... Pode até construir, mas talvez não com a rapidez. Não, se acabar em dezembro o decreto nacional, faz um decreto municipal, né? Porque com base em números, eu pego a vigilância sanitária, qual é a situação da Covid em Foz do Iguaçu. A situação é essa. Né? Esse é um primeiro momento. A situação é essa e nós temos que continuar realmente. Então, eu pego um parecer técnico e decreto a estado de calamidade. Num segundo momento, a questão da questão tributária, né, que o senhor perguntou, basicamente nós estamos indicando, dizendo assim, eu vou tirar daqui, mas eu vou repor dali. Então, eu vou tirar parte do orçamento, parte dos royalties do caixa, que já estão, e vou repor com base na antecipação dos royalties que virão no decorrer. 11h40, Nélio. Candidato, o segundo item na geração de empregos em Foz do Iguaçu é a questão do comércio. Turismo primeiro, comércio segundo. A Argentina está começando a discutir fortemente para implantar já a partir do ano que vem uma situação de aduana especial na região de fronteira, para baratear custos, para atrair mais gente para o seu comércio. O Paraguai faz a mesma discussão em torno aqui de Cidade Leste, buscando alternativas para baratear o custo dos seus produtos e atrair mais compradores. Foz do Iguaçu entrou na questão das lojas francas, mas tem toda uma questão agora de disputa também dos outros países buscando isso. Como envolver a cidade numa discussão de como se inserir nessa disputa e também ter mais tempo e mais compristas aqui na cidade? Veja bem, eu tenho uma colocação, uma ideia de transformar o centro de convenções hoje no maior duty-free da América Latina. Tá? Ele está lá abandonado, então vou fazer uma licitação inicialmente e espero que tenham interessados aqui de Foz.
Ele está para ser privatizado ainda esse ano, né? Eu acho difícil, viu? Acho difícil. Tem até o dia 15, não pode fazer nada. Depois tem todo um procedimento, né? Mas, assim, é uma ideia e uma ideia factível. Seria ali um novo ponto turístico de Foz do Iguaçu, né? Seria um pouco maior que o da Argentina. Está pronto. É só entrar com o equipamento, né? E fazer algumas correções, mas está pronto. Com a duplicação e tudo, seria um show de bola, uma grande ideia. E já tem uma empresa que tem o domínio de vários duty-frees no mundo. Inclusive, ela alocou ali na Vina Brasil, lá na imobiliária. Eu falei com eles, puxa, essa ideia é maravilhosa, se sair nós vamos ter interesse. 11h43, Dante. Candidato, qual que é a sua visão em relação ao trânsito de Foz do Iguaçu e a atuação do Fostrans na questão do trânsito e mobilidade urbana aqui da cidade? É interessante que Foz, assim, na Fostrans tem um advogado, na saúde tem um padre, na Secretaria de Obras tem um eletricista. As coisas estão viradas. Então, com todo respeito, obviamente, mas nós temos que ter os profissionais, os técnicos nos lugares certos. Então, nós vamos colocar lá um engenheiro de trânsito, alguém que realmente tenha noção da situação para poder gerir aquilo lá. Tem gente falando em extinguir a Fostrans, Foz Habita, sabe? Não tem. Tem que estar lá, tem que regulamentar aquilo ali, o trânsito, e organizar o trânsito em Foz. A cidade de Foz, de certa forma, deu sorte, porque a Itaipu ajudou há muitos e muitos anos atrás com a questão da JK, da Paraná, né, entre outras. Então, tem algumas vias assim consideráveis, tem uma certa condição de aceitar o trânsito que hoje existe. Mas a gente começa a perceber que já existe um certo prejuízo das pessoas, né, no que diz respeito a congestionamento e tudo mais. Sinaleiros mal colocados. Você veja ali onde é a fazenda hoje. Fizeram ali um sachicho ali, né? Uma coisa absurda. Tanto lugar precisando de sinaleiro, eles fizeram só por causa da Secretaria da Fazenda. Não sei se estão localizados. Cortaram o canteiro central e fizeram um sinaleiro próximo... Três, né? Próximo de um outro sinaleiro, menos de 50 metros da esquina ali. Então, é totalmente falta de preparo, competência para gerir essas coisas. E é porque realmente há pessoas erradas, né, nos lugares que deveriam ter outros profissionais. Agora são 11h45. É você, Caleb. Candidato, o senhor falou agora há pouco em relação a Foz do Iguaçu estar de costa para o Paraguai, de costa para o oeste do Paraná. Em termos municipais, claro que tem aquelas questões burocráticas, leis que são federais, não tem como a prefeitura fazer. Agora, em termos municipais, o que daria para fazer para Foz do Iguaçu deixar, por exemplo, de ficar de costa para o Paraguai? Até porque é totalmente dependente da cidade. Tem até a questão do trânsito, já estava sendo dito aqui que é uma reclamação grande porque vem carros do Paraguai aqui. Como que daria para resolver esses problemas que são locais? E quando eu falo que está de costas, é por conta do progresso mesmo, né? A cidade ficou estagnada. Quando eu tenho os números que eu tenho lá, Foz do Iguaçu saiu de 1975 a 2005 de 30 mil para 260 mil habitantes. Depois, de 2005 até agora, ela estagnou. A cidade não cresceu. 50 mil pessoas foram embora de Foz nesse período. Então, e vão para onde tem emprego e renda. Por isso o projeto meu das indústrias transformadoras, né, para fazer com que essas pessoas possam ficar aqui. São indústrias não poluentes e realmente é a ideia de que a gente possa estar de mão dadas, né, com a região oeste, com a Itaipu, junto com o POD, o Programa Oeste em Desenvolvimento, do o Danilo Vendrusco preside, que tem um programa excelente de novos negócios e incentivos, né? E é nesse sentido que eu falo, né?
porque realmente nós não podemos ficar parados. Ficar parados, nós vamos ter um êxodo maior ainda. A preocupação é essa. Porque não adianta você ter ponte, segunda ponte, duplicação, aeroporto, não sei o que e tal, e o povo está indo embora. Está indo embora porque aqui não está dando dinheiro. 11h47, candidato Cássio, vamos ficar no dia a dia da cidade na minha pergunta, que é o seguinte, é do setor de transporte. Né? Muito se fala, e foi para cima e foi para baixo, mas o fato que era ruim, cada dia piora, e agora com a desculpa do Covid, então, piorou muito mais. É um fiasco o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, isso reconhecido por todos. Acredito que até pelos donos da empresa. O que fazer no sentido de melhorar, mas efetivamente, porque a história de ler o contrato todo mundo já leu. O que fazer efetivamente pelo transporte coletivo? Olha, sinceramente, do jeito que está aí, não tem como fazer nada. Esse consórcio que está aí não tem intenção de fazer nada. Ele quer faturar e ponto final. Não existe, doutor Nelson. A gente tem que mexer no contrato, tem que efetivamente judicializar esse contrato. É uma ação de revisional de contrato, acumulada com uma ação de prestação de contas. Aí é deixar com a justiça, talvez numa conversa, numa audiência de conciliação, junto com o Ministério Público, a gente possa começar a trazer algumas verdades aí e chegar num consenso deles entregarem esse contrato, eles abrirem mão no contrato. Porque não tem como ficar nesse leve e traz. Como é que eu posso prometer uma coisa se eles dizem que o contrato é rígido, é intocável, né? Na minha parte, judicializar o contrato. 11h48, quase 11h49, né, Lio? Nessa linha, então, da questão escolar, o município optou em fazer o transporte escolar para as escolas estaduais. O município recebe a verba e ele banca o transporte via transporte coletivo, via o transporte que está aí com toda essa situação difícil. Como é que você vê essa questão e como é que seria a proposta para o transporte coletivo e já emendando a questão do retorno das aulas presenciais, como é que você vê? Bom, no que diz respeito às aulas presenciais, neste momento não concordo. Chegamos aqui quase outubro, né? Segunda-feira já é outubro. Na segunda já é novembro. Perdão, segunda é novembro e... Domingo já é novembro. Domingo, né? Que é o dia 1º. E daí, eu acho que não custa nada esperar mais 45 dias para encerrar o ano eletivo. Porque você tem aí um grande número de professores, inclusive, que estão no grupo de risco, né? Então tem que esperar dar uma baixada na situação. Quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando de segunda onda, né? Ver como é que vai ficar, lá por janeiro. Conversar com os professores e pais, fazer essa mediação logo após a eleição, para ver se realmente vamos voltar ou não, né? Uma coisa é certa, já pegamos o caminho da aula não presencial, né? Se precisar ficar mais 6 meses, fiquemos. Agora não podemos colocar em risco a vida nem de alunos, nem de professores, né? E dos pais também, porque se um aluno é contaminado no colégio, volta para casa e assim vira um círculo perigoso, né? Então, acho que tem que aguardar pelo menos até o dia 15 de janeiro para ver como é que vai ficar. Transporte escolar? Transporte escolar voltar no modo anterior. As empresas têm que atender, não tem cabimento os alunos estar andando aí juntos, né, no transporte público. 11h51, Dante, é você. Candidato, qual que é a sua ideia na questão cultural de Foz do Iguaçu? Fundação cultural, os eventos que são realizados pelo município, como Natal, por exemplo, né, e outros eventos que vêm aí como Feira do Livro, Carnaval. Olha, é uma pena que a Fundação Cultural deixou tanto a desejar, né? Muita coisa não foi feita, e por má fé, outras coisas que tentaram fazer, deu errado, você vê. Alugar uma árvore de Natal por, salvo engano, R$400 mil, né? Isso maculou muito a Fundação Cultural, né? Até possíveis parceiros que poderiam ajudar em eventos ficam com o pé atrás e acabam não participando. Foz do Iguaçu tem que se tornar um centro, uma capital dos eventos, né?
culturais, entendo eu. Nós temos aí a Feira do Livro, né? Podemos fazer a questão de eventos culturais como música, teatro, circo, né? São artistas formidáveis, né? E tem muita gente aqui em Foz mesmo, né? São artistas de Foz, pratas da casa, e a gente pode fazer essas coisas sem muito custo, mas não deixar de fazer. Agora, a partir do momento quando você faz um evento, e esse evento ele tenha uma ordem do Ministério Público para que ele não aconteça, todos os outros, quase com efeito dominó, ficam ali sob investigação, né? Todo mundo de olho, preocupado. E realmente a Fundação Cultural acho que foi uma das piores gestões de todos os tempos. Agora são 11 horas e 52 minutos e meio, Caleb. Eu acho que nós vamos dar esse tempo que resta, então, de entrevista para o candidato Cássio Lobato. Cássio, para suas considerações finais. Bom, primeiramente, obrigado pela Rádio Cultura, pelo espaço. Agradecer aos ouvintes, né? Não a participação, mas a atenção. E dizer que é chegada a hora de Foz do Iguaçu tomar uma decisão, uma das mais importantes de toda a sua história. Nós temos aí um prefeito que está há 20 anos no poder e quer ficar mais 4. Né? Temos um outro candidato que foi prefeito e quer voltar. Ou seja, nós temos 9 prefeitos. O fato de ter 9 candidatos, ele demonstra que realmente a coisa não tá boa, tá? A insatisfação está muito grande. Por isso os partidos lançaram muitos candidatos. E eu me coloquei à disposição, coloquei o meu nome, deixando as minhas atividades profissionais de lado, justamente também nesta linha de pensamento. Os números de Foz do Iguaçu não são bons, a administração não está bem, não está acertando, e tem que renovar. Foz do Iguaçu não pode voltar atrás, não pode ficar como está. Foz do Iguaçu tem que se renovar, tem que se transformar. E eu acredito e tenho fé que a transformação virá pela mão do povo de Foz do Iguaçu no dia 15 de novembro, votando em Cássio Lobato, número 51, o seu candidato. Número 51, uma boa ideia. Ok, muito obrigado, Cássio, pela sua presença, sucesso aí na sua caminhada. Eu aproveito, claro, mando um abraço para o doutor Sérgio Lobato, para sua mãe, que com certeza estão ouvindo esse programa e que gostam bastante desse programa e que eu tenho numa consideração pessoal muito grande. Na semana que vem, não necessariamente nessa ordem, mas a Tatiana estará conversando conosco, o Chico Brasileiro, quem mais? Nós começamos na terça com Sidney Prestes. Com Sidney Prestes. Próximo. Depois, na quarta-feira, dia 4, Chico Brasileiro. Dia 5, Tatiana Fruit. E fechamos no dia 6 com Nelton Friedrich. Então, nós encerramos a rodada da semana com o Cássio Lobato. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação.